Eu era garoto, numa vigília, numa fazenda de café. Eu lá fui batizado com o Espírito Santo. E ali foi o meu preparo. O Senhor ali me chamava, porque a partir daquele momento eu fiz um trato com o Senhor. Eu tomei a atitude de dizer: Senhor, eu quero passar esta fase difícil da minha vida, porque eu estava recomeçando a minha vida com a minha mãe, minhas irmãs, que o meu pai havia ido embora. E eu prometi: Senhor, até os 40 anos eu quero estabilizar e fazer tudo o que tiver de fazer por minha família, mas aos 40 anos em diante eu quero te servir, porque eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. E como se eu soubesse, logo em seguida eu vou assistir aquele filme tão famoso, My Fair Lady, que foi um clássico norte-americano, que foi a razão da inspiração para a composição do Avante Mocidade. O Senhor já me mostrava ali alguma coisa relacionada com os Estados Unidos. Mas não parou aí. Depois, profissionalmente, eu vou trabalhar numa empresa, e essa empresa me promove, porque eu fui primeiro lugar em vendas, e o dono da empresa, ele chega para mim e diz assim: eu quero que você vá para Miami. Era um recado de Deus, mas eu não aceitei, porque eu conversei com a minha esposa, com meus filhos, e nós não achamos que deveria sair para ir para Miami, simplesmente por um motivo profissional. Mas, quando eu completei 40 anos, o Senhor promove uma viagem para o México, para um congresso no México. Mas olha que curioso, éramos vários pastores que iríamos para um congresso no México, e lá em São Paulo, a consuleza mexicana não deu visto para nenhum de nós. Nós éramos mais de 20 pastores, não deu o visto. Então eu tive a ideia e disse para o pastor, que era o presidente na época da igreja, eu falei assim: por que não vamos ao consulado norte-americano e tentamos o visto? Se conseguirmos o visto, vamos para Miami, e de Miami vamos para o México como turistas. Dito e feito, foi o que aconteceu. Óbvio que não foram todos os pastores que conseguiram os vistos, apenas 3 pastores. E dentro desses 3 estava eu, um tio meu, eu e um pastor que era presidente de missões. Fomos ao México, passamos aqui por Miami, só trocamos de avião. Fomos ao México, na volta passávamos aqui nos Estados Unidos, então fomos visitar o pastor Lil Floyd, que é um pastor norte-americano que havia se casado com uma pastora brasileira. E chegando lá na casa deles, que inclusive continua até hoje lá, a irmã Zélia já faleceu, mas o pastor Lil Floyd continua vivendo naquela casa. Naquela casa, eles haviam transformado a garagem, em vez de colocar 2 veículos na garagem, eles fecharam aquela garagem e fizeram ali uma pequena congregação. Interessante, eles decidiram pregar para judeus. Então, quando eu entrei naquela sala, eu levei assim como que um choque, algo que eu nunca tinha visto. Chego lá, vejo candelabro, vejo a bandeira de Israel, bandeira do Brasil de um lado, bandeira dos Estados Unidos do outro, e aqui tudo me chocou. Mas foi ali que o Senhor fala comigo através da irmã Zélia, aquela mulher de Deus que não me conhecia, eu tampouco conhecia sobre a vida dela, nem ela sobre a minha vida, e ela profetiza naquele lugar, naquela casa, que eu me preparasse, porque o Senhor estava me chamando e seria rápido. E assim como foi profetizado, em 1990, no mês de novembro, eu volto para o Brasil, as profecias acontecem, e Deus busca uma maneira de se chamar, através de um programa de televisão. Eu era diretor de programa de rádio lá no Brasil, e aí comecei a pregar o Evangelho, através da rádio e televisão portuguesa. E ali conheci o irmão Arlindo, era quem fazia esses fundos de imagem. As músicas eram nossas do Brasil, mas o Arlindo é quem editava todas as músicas. E ali eu conheci o irmão Arlindo, exatamente para o programa de televisão. Passado, logicamente, essa experiência, Deus foi movendo tudo para que eu pudesse
vir definitivamente para este país. Não foi fácil. Como todo mundo sabe, é muito difícil a gente deixar a nossa casa, deixar nossas coisas, ir para um lugar que a gente não conhece, um lugar completamente distante, diferente, e ir para fazer coisas também muito diferentes, né? A gente é acostumado a uma igreja, tudo certinho, tudo, e agora ir para um vazio. Então, uma preparação, ela envolve muitos aspectos. Existe o aspecto social, emocional, espiritual, econômico. São muitas coisas que envolvem numa preparação, numa mudança. Então, como social, você vê a mudança de local, nós temos que deixar amigos, escola, trabalho, a igreja, aqueles irmãos que a gente ama tanto, né? Temos que deixar e deixar o certo, o real, e mergulhar como que num vazio, totalmente, uma coisa aberta que a gente não conhece. E isso abala mesmo muito o nosso emocional, porque nós deixamos para trás a nossa família, os pais, os irmãos, e os parentes, os amigos, e tantas coisas que a gente teve que deixar, e o desconhecido, ele nos traz temor, nos traz medo. E depois a parte espiritual, a gente ouve a voz de Deus e a gente tem que ter sabedoria e pedir ao Senhor que nos mostre a hora, porque nós vemos muitas pessoas hoje tendo problemas porque ouviram a voz do Senhor e não tiveram aquele tempo de analisar, não tiveram aquele tempo de esperar Deus falar, é agora, vai, e tomam atitudes por si próprios, e às vezes acontecem coisas fora da hora. Então, nós temos, primeira coisa, temos que ouvir a voz do Senhor, acreditar, não é verdade? E depois fazer provas, e esperar que o Senhor, como o irmão Arlindo falou alguma coisa, ele não fala uma vez só. O Senhor falou várias vezes conosco, e por diversas pessoas. Então, com isso, a gente confirmava cada dia, chamando pelo nome, claro, enviando recados, ou então falando conosco pelo nome, de várias maneiras, e aí nós tivemos certeza que o Senhor estava nos mandando, e aí nós obedecemos a ordem do Senhor.